Olá, tudo bem? Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao podcast Entrando no Clima, um podcast quente como as mudanças climáticas. Hoje, dia 2 de dezembro, são exatamente 11 horas e 40 minutos no Rio de Janeiro, 18h37 em Dubai, de onde Cristiane Prisibisky, repórter especial do Eco, está falando diretamente para repercutir os acontecimentos nesse terceiro dia de Conferência do Clima. Tudo bom, Cris? Márcio, tudo bem, e você? Tudo na paz. Sabadão, as negociações continuam e continua repercutindo as falas e os posicionamentos dos líderes mundiais, né? E hoje teve muita participação do Lula, da equipe de governo do Lula, e eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esses encontros, o que foi falado neles. Bom, o Lula passou o dia tendo encontros bilaterais, né? A gente não sabe muito o conteúdo desses encontros, mas sabemos que tem aí um lobby para a aprovação do acordo União Europeia e Mercosul, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Eu queria começar falando de um encontro que o Lula teve com a sociedade civil. Foi a primeira vez que o Lula se encontrou com a sociedade civil aqui na COP. Foi um evento legal, assim, 4 pessoas, 4 integrantes, né, da sociedade civil falaram, trouxeram as suas demandas e tinha cerca de 130 organizações participando desse encontro. Mas o que chamou a atenção, Márcio, é que em um dos momentos, durante esse encontro com a sociedade civil, o Lula comentou a fala do ministro de Minas e Energia, aquele burburinho que estava rolando, contei para vocês ontem, sobre a entrada do Brasil no grupo ampliado da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né, que é conhecido como OPEP+. E aí o Lula, que eram apenas rumores ontem, se confirmou hoje. O Lula declaradamente falou que o Brasil vai entrar para a OPEP+, e a gente separei um trechinho da fala dele para vocês ouvirem. Márcio. É por isso, não sei se a Marina falou aqui, que muita gente ficou assustada porque estava a ideia que o Brasil iria participar da OPEP. Vocês viram no jornal? Muita gente ficou assustada. Nossa, o Brasil vai participar da OPEP. O Brasil não vai participar da OPEP. O Brasil vai participar de uma coisa chamada OPEP Plus. É tão chique esse nome, OPEP Plus. OPEP Plus. Eu acho importante a gente participar, porque a gente precisa convencer aos países que produzem petróleo que eles precisam se preparar para o fim dos combustíveis fósseis. E se preparar significa aproveitar o dinheiro que eles lucram com o petróleo e fazer investimento para que continentes como o africano, como a América Latina, possam produzir os combustíveis renováveis que eles precisam, sobretudo como o hidrogênio verde. Foi bem curioso, assim, porque ele falou o Brasil não vai entrar na OPEP. E aí as pessoas começaram a aplaudir, porque achou, o Brasil não quer entrar na OPEP. E aí logo em seguida ele fala, o Brasil vai entrar na OPEP+. E aí os ânimos se abaixaram, assim, completamente. E aí durante o dia isso repercutiu pra caramba aqui e começou a rolar um monte de meme, sabe? Sabe aquela capa do disco do Chico Buarque, que tem ele novinho, sorrindo e com carinha triste? Aí ele sorrindo, Brasil não vai entrar na OPEP. E aí o Chico, triste, Brasil vai entrar na OPEP+. Foi uma confirmação, do próprio presidente de que existe o interesse de se juntar a esse grupo, que é esse cartel dos maiores exportadores de petróleo, o que, de novo, é um contrassenso, porque a gente está numa conferência que está discutindo justamente a eliminação, a necessidade da eliminação do uso de combustíveis fósseis. E aí depois ele veio com a justificativa dele, que eu deixei para vocês ouvirem também. E aí, Márcio, o que você achou da fala do Lula? Pois é, Cris, acho que o governo está arrumando uma justificativa, tentando um pouco naquela lógica do vamos fazer guerra pela paz, um pouco a lógica de vamos entrar para o grupo dos maiores produtores de petróleo para propor uma transição energética, para propor que o Brasil lidere esse processo e fala de hidrogênio verde e tudo mais. Então, é no mínimo curioso, né? Agora, uma coisa que eu queria que você comentasse, voltando um pouco nos primeiros dias e naquele
aquela história que a BBC vazou sobre as estratégias dos Emirados Árabes de fazer negócio com combustíveis fósseis na COP, essa me parece uma ótima estratégia, né? Chamar atenção e atrair países, por exemplo, para fazer parte da OPEP+, e estarem debatendo sobre combustíveis. Eu acho que é exatamente uma estratégia para fugir dos temas, fugir das responsabilidades que deveriam estar sendo assumidas aí na COP. Olha, eu digo mais, hoje eu andei conversando com algumas pessoas, pesquisadores, né, membros da delegação brasileira, eles falaram para mim, né, claro, não é nada explícito, assim, mas eles falaram que o fato de terem aprovado o Fundo de Perdas e Danos logo no primeiro dia não era uma benevolência para os países que estão precisando, mas na verdade foi uma estratégia para que os países em desenvolvimento, né, os países mais vulneráveis, não pressionassem pela entrada na pauta da eliminação dos combustíveis fósseis, porque o que esses países querem é dinheiro. E aí, o que eles fizeram? Toma aqui o dinheiro para você e você cala a boca, né, e não vai entrar eliminação de combustíveis fósseis. É o que está rolando aqui na COP. Mas, falando também um pouco né, dessa entrada do Brasil na OPEP+, teve uma repercussão super negativa, né? Várias organizações se manifestaram. Eu queria ler para vocês uma fala do Márcio Astrini, que é o secretário executivo do Observatório do Clima, e ele falou, abre aspas, festejar a entrada no Clube do Petróleo no meio de uma conferência do clima é um escárnio, fecha aspas. E essa declaração do Lula em relação à entrada do Brasil na OPEP+, ficou ainda mais feia, né, vamos dizer assim, porque no mesmo dia o presidente Gustavo Petro, que é da Colômbia, ele anunciou que vai se unir formalmente ao bloco de países que buscam negociar um tratado de não proliferação de combustíveis fósseis. O Petro já tinha tido uma atuação bastante contundente na cúpula da Amazônia, né, que aconteceu em agosto no Brasil. Ele foi o único dos presidentes dos países amazônicos a se declarar claramente contra os combustíveis fósseis, a pedir pelo fim dos combustíveis fósseis, e aqui, de novo, ele reforçou essa posição, então, assinando, né, entrando para o Tratado de Não Proliferação. E essa justificativa do Lula, de que vai entrar para tentar transformar o OPEP, que é um cartel que existe há décadas explorando petróleo, eu achei que foi um pouco inocente do Lula pensar dessa forma, para dizer o mínimo, Márcio. Realmente é muito estranho, Cris. Mas você traz outra pauta também relacionada ao acordo União Europeia-Mercosul. Pode falar um pouquinho para a gente o que aconteceu por aí? Pois é, o Macron participou de uma coletiva agora no final da tarde e ele foi questionado, né, sobre a atuação do Brasil, né, e especificamente sobre o acordo União Europeia e Mercosul, e ele chancelou uma posição que ele já vinha trazendo, que é que a França não é a favor dessa cooperação entre União Europeia e Mercosul, porque o Macron considera que esse acordo, né, os termos do acordo, são muito antigos e eles não atendem às novas necessidades do mundo atual. Tem muitas previsões nesse acordo que são poluidoras, né? Então, ele deixou muito claro de que ele é contra esse acordo União Europeia e Mercosul, o que foi também, de novo, outra cacetada, né, no Lula, porque o Lula está fazendo toda uma movimentação para, né, aprovar esse acordo quanto antes, inclusive está indo para a Alemanha e a gente acha que ele vai falar sobre isso, né, para tentar avançar com as negociações, mas agora com essa declaração do Macron a gente não sabe como é que vai ficar. E o Lula tinha uma entrevista coletiva prevista agora para o finalzinho da tarde. Falaram para a gente, cheguem antes na sala de coletivas, porque vai ser concorrido. Eu e vários outros colegas chegamos 2 horas antes da coletiva para conseguir o lugarzinho. E aí chegou no horário que era para ele falar, nos avisaram, o Itamaraty nos avisou que tinha sido cancelada a coletiva. E aí todo mundo ficou muito chateado. Não existe previsão de que o Lula fale com a imprensa. Hoje, com certeza não, porque hoje é o dia de feriado, é um feriado nacional aqui nos Emirados Árabes, então vai ter um jantar todo pomposo com Lula e outros chefes de Estado. Hoje, certamente, ele não falará com a imprensa, talvez amanhã pela manhã, e aí rolou uma indignação geral aqui, que a gente soube que ele deu uma exclusiva para uma emissora brasileira, né? Então, provavelmente vai sair né, a posição do Lula em relação a essa fala do Macron, mas ele não falou com a imprensa, Márcio.
São primeiros dias muito decepcionantes, né, em relação à posição do Brasil aí na conferência, enfim, todas essas movimentações. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Hoje acaba o segmento de alto nível, então, né, os presidentes, os primeiros ministros e chefes de Estado estão indo embora da conferência e acho que agora o bicho pega mesmo ali entre os negociadores. Então, vamos ver se nesse escalão a gente consegue ter alguns avanços e se o Brasil consegue se posicionar de uma forma um pouco mais pautada nas mudanças necessárias na agenda do clima. Cris, muito obrigado pela sua participação mais esse dia. Bom descanso e até amanhã. Até amanhã, Márcio. Tchau, tchau. Olha, o nosso podcast ainda não acabou. Hoje a gente tem uma estreia aqui. A gente vai ouvir a Micaele Farias, que é paraibana, engenheira de energias renováveis, integrante do Friday for Future e da rede Perifa Connection. Ela é uma reconhecida ativista climática e tem seu ativismo focado no fortalecimento e conscientização sobre os impactos do aquecimento global no Nordeste. Ela está na COP, integrando a delegação da Palmares Lab e vai participar no nosso podcast, fazendo alguns comentários e algumas análises do que está acontecendo por lá. Oi, gente, aqui é a Micaele Farias. Eu estou aqui para falar um pouco, a convite do Márcio, sobre como está sendo, essas primeiras impressões, esses primeiros dias de COP. Ontem foi meu primeiro dia oficial e já aconteceu muita coisa. Inclusive, a gente teve a participação, teve a organização do evento do primeiro Coquetel de Juventudes, pré-COP30, que aconteceu ontem aqui nos Emirados Árabes. Foi um evento, um encontro muito importante. A gente tá num ritmo agora muito frenético, com várias questões ambientais acontecendo, várias questões climáticas. Então é muito importante a gente conseguir organizar as juventudes para estar bem preparado, não só para entender toda essa situação, mas para saber quais são os mecanismos, as ferramentas que elas conseguem usar para fazer incidência política, para conseguir causar uma mudança dentro do sistema que a gente vive hoje. Esse encontro, foi muito importante, a gente conseguiu dialogar com vários grupos de juventudes, lideranças indígenas também tiveram presente, como a Chai Suruí, e muitas perspectivas, que foram apontadas dentro desse encontro foi a questão do financiamento climático, o financiamento para as juventudes, e quando a gente fala financiamento, não é só financiamento para fazer com que elas cheguem nesses espaços, mas financiamento para que elas consigam desenvolver os projetos delas dentro dos seus territórios para conseguir causar impacto efetivo, dentro da sociedade. E não só isso, mas também as questões sobre políticas públicas, sobre educação também, e como é que a gente consegue, enquanto organizações de juventudes, hackear esse sistema, que ainda assim é um sistema muito burocrático, principalmente quando a gente fala sobre questões de financiamento, como é que a gente consegue hackear todo esse sistema e consegue acessar esses fundos, esses mecanismos para conseguir fazer de fato uma diferença real e uma diferença coletiva. E agora que a gente está chegando, com esse ritmo da COP30, o Brasil vai ser sede próximo ano do G20 e da Y20, a gente também está entrando em um ano caótico, com as eleições também municipais. Então é um momento muito importante para a gente conseguir se consolidar e se entender e construir ações em conjuntas para conseguir fazer ações que sejam efetivas nesses lugares e nesses momentos que a gente está vivendo, porque muitas falas dos líderes, inclusive do Lula, dentro desse espaço, de conferência de clima da ONU, fala que a gente não pode ter mais, a gente não tem mais tempo, para promessas vazias. Então eu vejo também que as juventudes, elas estão muito bem articuladas, para conseguir contribuir para um futuro melhor. A gente precisa cada vez mais abrir as portas, nesses espaços de negociações, porque não é só estar com o corpo presente aqui, a gente precisa conseguir acessar as discussões, o que estão sendo debatidos, a gente precisa estar também nesse momento de não só de escuta, mas de construção desses lugares, desses espaços. E eu tô aqui com a Jazara, Ela faz parte do grupo da Ambipar. Esse coquetel que aconteceu ontem, das Juventudes pré-COP30, foi um evento organizado, pela Palmares Laboratoriação e a Ambipar. E a Jazara, ela é jovem. Se apresenta, Jazara, diz quantos anos você tem, conta um pouco sobre como foi a experiência de ontem, desse encontro, com outros jovens e quais foram os anseios colocados, na mesa dentro desse encontro, assim, as coisas que mais te atravessaram. O diálogo que teve ontem entre todos aqueles 22 jovens que estavam sentados ali foi extremamente importante, não só para mim, mas para cada um daqueles indivíduos, sabe?
quando cada um falava, eu me sentia ouvindo uma aula, assim, de aprendizado, de ouvir a história, de refletir, de sentir mesmo, sabe, a luta um do outro. Mas além disso, aquele momento foi extremamente importante para a gente construir a nossa caminhada e a nossa união a caminho da COP30, onde a gente quer que seja a COP da justiça climática, a COP das crianças e da juventude. Então, para que ela seja uma COP da juventude, a juventude precisa estar unida e articulada para isso. E eu acho que agora é o tempo certo para fazer isso acontecer. É isso, que a justiça climática seja feita dentro desse espaço, né? Que a gente consiga construir mais e mais eventos assim, articulações, e ouvir também essas vozes. Não só ouvir, mas conseguir construir ações que sejam de fato efetivas, né? Com base nas visões das juventudes também. E é isso, gente. Obrigada. Terminamos assim mais um episódio do podcast Entrando no Clima, que é uma realização do site O Eco, de jornalismo ambiental, em parceria com o Observatório do Clima e apoio da Samambaia Filantropias. Amanhã a gente está de volta para mais uma cobertura da 28ª Conferência do Clima. Obrigado e até mais!